Salve simpatia! Salve simpatia! Salve. Tudo bem? Então, estou aqui com meus queridos irmãos Antônio, Luciano, meu primeiro amigo brasileiro, e o famoso Gilcinho! Salve! Então, muito obrigada, meus irmãos, pela entrevista. Sim. É uma honra, entendeu? Então, prontos? Pronto? Estou pronta. Opa! Então, nos apresentar, por favor. Então, meu nome é Adriana West, meu nome em português, meu nome em inglês é Adrian Marie West, mas aqui no Brasil, meu nome é Adriana West. Sou jornalista, sou fotógrafa e sou cineasta americana. Então, meu amigo Luciano, fala. Bom, meu nome é Luciano Cuica Play, eu sou percussionista, ritmista, fotógrafo também, e estamos aí nessa entrevista, nesse encontro, né, para a gente falar e sentir essa energia do Jorge Benjor, que é o motivo que a gente está aqui hoje. E Antônio? Eu sou participo da banda Cinco Suburbano, que faz uma homenagem ao Jorge Ben, praticamente, que o Gilcinho tem uma história até interessante sobre o Jorge Ben, e eu sempre acompanhei a história dele musical, porque eu sou de uma geração que ouvia muita rádio, e então eu sigo a carreira dele desde o início até agora. Gilcinho. Eu sou Gilson Oliveira, sou músico, produtor, arranjador, músico desde 12 anos de idade, cresci ouvindo Jorge Benjor, e a música dele me influenciou muito, até hoje me influencia, me tornei compositor também, e na vibe do samba lanço do Jorge Benjor, porque é o que me influencia. Trabalhei com ele por 3 anos na banda do Zé Pretinho, tocando trompete. E hoje a gente está aqui, eu com essa trupe, essa turma maravilhosa, para a gente comentar, a gente falar sobre a influência da música do Jorge Benjor na nossa vida. Eu acho que vai ser legal e fiquem até o final. Então, meus irmãos, precisamos falar sobre como a música do Jorge aproxima as pessoas. Vou falar sobre conhecer o Luciano. Então, eu adoro essa história. Então, do Fá Clube do Jorge Ben, Ohana Benjor, 23. Quando eu aprendi o português, eu postei do Fá Clube do Jorge sobre eu e a minha história e meu amor para a música do Jorge Benjor, e eu postei sobre meu sobre minha história para aprender o português por causa dele. Então, quando eu postei, o Luciano, ele é o administrador do Ohana Benjor, e ele me mandou uma mensagem do Facebook: bem-vinda, irmã, é uma honra para ter uma americana por aí. E, por favor, falar sobre nosso encontro. Esse encontro? Sim. Então, primeiro falar do meu encontro com o Ohana Benjor, né, da história que eu tenho com ele. Sim. Que eu sou um dos administradores, tem a Selma, tem o Denis, tem o Comanche, mas o presidente é o Denis Neves, né? Salve, Denis! Salve, Denis! O Denis é o presidente. E foi curioso essa história, porque lá atrás, bem lá atrás, eu
o Denis me procurou, já muitos anos atrás. Me procurou, me adicionou nas redes sociais, no grupo, e eu, né, curioso, né, para saber por que ele estava mencionando, pela minha história com o Jorge, as minhas postagens, enfim, né, o Jorge faz parte da minha vida, do universo, desde meus 10 anos, né, que meu tio me apresentou. E aí o Denis, para minha surpresa, o Denis falou, não, quem me pediu para te procurar foi o próprio Jorge. Aí eu fiquei muito feliz, né? E já pensando isso, que já do link que o Jorge já estava imaginando fazer, porque né, eu acho que o Jorge não gosta muito de falar da carreira dele, da obra dele. Mas ele tem a gente que fala por ele, então eu acho que, de certa forma, uma confiança. O próprio artista não fala de si, mas a história dele já fala por si só. Então eu fiquei muito honrado com isso, e o Denis me colocou como o administrador também para ajudar a contar a história do Jorge, né, ali através do grupo, a gente posta as coisas. E eu e a Adrienne tivemos esse encontro, mesmo igual ela está dizendo, e que a gente sempre gosta de agregar. E a gente sente uma energia diferente. Já é do universo do Jorge, né? Eu acho que não é muito pensado, é mais no campo do sentir, né? Desse universo que o Jorge bem vai unindo as pessoas. Igual ele sempre fala, essa é uma família feliz, né? Nos shows, né? O Gilson já deve ter visto muito, né? Participou lá. Essa é uma família feliz. O Jorge tem uma hora que ele tem a hora do mantra. Então, consciente e inconscientemente, já é um encontro dos afins. Obrigada. E precisamos falar um pouco sobre nossa encontrar na vida real. Então, no ano passado, quando eu morei no Rio para alguns meses, eu perguntou ao Luciano se eu posso visitar com ele em BH e para fazer uma entrevista com ele, porque ele é um dos meus melhores amigos do mundo e eu achei, por que não? Eu estarei no Rio, então precisamos encontrar. Então ele me diz, sério, Adriana? 14 horas de ônibus? Mas, tá bom. Então, encontramos em BH e filmamos uma entrevista juntos. E foi um sucesso. No Fá Clube, o Jocinho gostei e foi um momento especial na minha vida. E foi bom para encontrar um bom amigo na vida real. E foi mais especial que escrevendo da internet, entendeu? Então, agora eu gostaria de Jocinho e Luciano e Antônio falar sobre que vocês encontrar. Por favor. Então, eu falo que o Luciano acabou de falar do mantra. É interessante, né? Que realmente o Jorge é muito família. E essa questão que você falou do mantra é uma coisa que essa semana passada eu comentando com os colegas que o Jorge sempre, no final do show, que ele gosta de cantar gostosa, ela é gostosa, desse 36 horas cacetada, só para ir para voltar. E aí ele sempre fala assim, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu pai, minha mãe, e o pai e a mãe de vocês. Ele sempre fala isso no show. E eu sempre falo, eu comentando com os colegas, eu falo, né, cara, esse é o Jorge Benjó. Ele transcende aquilo que é corriqueiro para as pessoas, e de repente ele tem um mantra, mas é sempre um mantra que, como dizer, é o mantra do mais. É um mantra sempre positivo. E ele tem até
Gestual, né? O gestual, que as pessoas copiam o gestual dele, porque é sempre positivo. Esse é o Jorge Benjó que nos inspira, é o Jorge Benjó que nos ensina, é o Jorge Benjó que influencia a nossa vida, né? Como um todo. E não só na música, só completando, não só na música, mas nas nossas vidas, Sim. na vida. O Jorge ele tem toda essa amplitude, né? Sim. De abrir como você falou, abrir esse mantra, esse conhecimento, esse saber, esse conhecer, que vai muito além só do ritmo, só da música. Sim. Vai muito para além, vai para as nossas vidas. É verdade. Até, Luciano, até comentei, né, que as pessoas não sabem, né? Os colegas assim, e aí, pô, o Jorge vem ensaiar muito, né? Aí eu falei assim, cara, eu acho que, vamos ser sinceros, o Jorge, ele cria as coisas e ele já, na passagem de som, a gente já está valendo. Já está valendo. E um conselho para os músicos do Brasil, do mundo inteiro, estudem Jorge Benjó. Jorge Benjó é uma faculdade. Estudem Jorge Benjó, porque Jorge Benjó tem muito a acrescentar na vida de vocês. Observem a letra do Jorge Benjó, que é uma letra muitas das vezes futurista, como o próprio New York Times falou, no disco Tuba Philosophora Amoreste, falou que o Jorge, tem uma matéria do New York Times falando que o Jorge tinha dado um passo 10 anos à frente no lançamento desse disco, porque é um disco extraordinário também, na minha concepção e modo de ver. Tá? Não esqueçam disso, estudem Jorge Benjó, pesquisem Jorge Benjó, porque então, tem um amigo que diz que o Jorge Benjó é o Beethoven atual. Hoje, assim, só completando, tem uma história que o Dade mesmo conta, você já deve ter visto. Ele estava começando ali e querendo saber, ensaiar, não sei o que. O Jorge, não, vamos. Já na hora do show, então você me segue. E o Dade foi procurando as notas, seguindo. Isso é muito interessante. Entendeu? Então, Engraçado. Tem essa questão, né, ele também, o Jorge, malandramente, ele sempre procurou trabalhar com músicos virtuosos, que ele sabia quem ia entender a linguagem dele, né, que ele queria. Esse engraçado que, assim, fazendo uma analogia, o Miles Davis, trompetista, era assim também. Entendeu? E o Miles Davis, ele gostava de trabalhar com músicos que entendiam a linguagem que ele queria passar. Entendeu? Então foi assim, o próprio o Keith Jones sempre falou isso. Ele tem um documentário que ele fala isso do Miles Davis. Entendeu? E eu acho que são os grandes, e a história do Jorge acaba também, como é que eu posso dizer assim? Tendo uma analogia com a vida de outros grandes mestres também, entendeu? Acho interessante isso. E é isso, cara. O Tuninho hoje o Tuninho hoje é o meu guitarreiro. O Jorge Benjó é o guitarreiro. O Tuninho é o guitarreiro, porque eu toco trompete e canto no show, não toco violão, toco para mim, mas não para o público. E o Tuninho hoje é o nosso... É a mão do Jorge Benjó na nossa banda lá, Swing Suburbano. Eu tive uma passagem que eu tocava num grupo de baile, aí o Yves Bruxelles estava na moda, todo mundo tocava os bailes, todo o pessoal tocava os bailes, os de baile tocava Yves Bruxelles. Aí o cara representou uma harmonia diferente, que era o Ré, Dó, Si. Eu falei, caramba, que harmonia é essa diferente? Aí eu peguei na hora ali. Aí fiz aquela harmonia, e eu fazia aquela harmonia tradicional, mas aí passou essa harmonia ser a tradicional que a gente faz, que a gente vamos até tocar um pouco, né? Assim, para as pessoas verem. E eu peguei aquela harmonia, cara, botei na cabeça e falei, caramba, é essa harmonia que é o que está sendo tocado atualmente do Jorge Benjó. Porque na verdade já estava dentro de você. Já estava. Essa harmonia foi só por expressar. Ficou marcado aí para mim. Mas eu tive o
privilégio de passar, viver essa época do Jorge Benjor, eu sou monólogo, do Jorge Benjor. E foi uma época muito interessante. E foi uma época muito fértil, né? Muito fértil, era a música. Estava na fertilidade da música. Os bailes do subúrbio de Janeiro era o Jorge Benjor. Os bailes do subúrbio, naquela época, que eu comecei a tocar aos 12 anos de idade, em 77 comecei a tocar, o meu pai ouvia os discos do Jorge Benjor o dia inteiro. Meu pai era dançarino, né, de baile, e o meu pai botava os discos de Jorge. Magnólia, eu nunca vou esquecer, eu ouvia muito Magnólia, o Chove Chuva, os discos do Jorge em casa era o dia todo. E aí a gente cresce ouvindo. E quando eu comecei a tocar na noite, nos bailes, já com 16 anos, até então com 11 anos, eu comecei a estudar música e fui tocar aos 12 em Seresta, com meus tios que eram músicos também. E aí, rapaz, eles tocavam chorinho e eu queria estudar Jorge Benjor. Tocava um chorinho, mas que... eles tocavam, era bandolim, a família tinha bandolim, tinha cavaco, que fazia aqueles solos de como é que chama? De chorinho, né? Chorinho. Aí fazia, tinha pandeirista, aquela mesa, uma roda de choro. E você já tinha ouvido Jorge Ben? Eu tinha ouvido, já tinha ouvido. E eu ficava assim um pouco revoltado porque eles não tocavam Jorge Benjor. Eu falei assim, pô, vocês não vão tocar uma do Jorge Benjor não. E eu queria que eles tocassem Chove Chuva e não tocavam. Porque era uma outra, e eu não entendia que era uma outra vibe, né? Nossa, mas eu posso dar um pulo, assim, um salto dos meus 12 anos para quando eu fui tocar com o Jorge Benjor, que eu vou te falar assim, não é porque a gente está na entrevista falando dele, mas foi uma glória para mim. Porque eu já tinha passado por vários cantores do segmento dele, que vieram no segmento do Jorge Benjor, após o Jorge Benjor. E é uma escola diferente, né? É uma escola diferente. E aí eu passei por essa galera que eram fãs do Jorge Benjor e que fizeram sucesso, como o Bebeto, Dema, tal, uma galera aí que tocou, Bruno Maia, Álvaro Riz, uma galera, turma de São Paulo. E aí depois eu recebo o convite, né, porque eu participei do Funkilato da Mangueira. Ah, você participou do isso, desde o primeiro projeto. E o Jorge, isso, com o Ivo Meirelles. E o Jorge, ele foi cantar no disco também, com o Funkilato. E aí aquilo em Vila Isabel foi o meu primeiro contato com o Jorge. Em Vila Isabel tinha uma casa, e aí essa casa estava inaugurando. E aí o Jorge falou, o Ivo depois, pô, chama aquele teu trompetista para ir lá, pô, vamos lá, vamos fazer um som. Aí então tá bom. Aí o Ivo me ligou e falou, sim, o jeito dele todo. Sim, Jorge Benjor mandou te chamar, para tocar hoje lá, no Vila Isabel, na casa. Você pode? Falei, posso, claro. Mesmo que eu não vá tocar, mas sair e ver o Jorge, eu quero ir. Claro. Aí chego na casa, o Jorge está lá, eu de noite, ele com óculos lá, você não sabe para onde que ele está olhando, porque foi meu primeiro contato com ele. Mas foi muito legal. Jorge, você toma Guaraná? Ficou tenso, Jussim? Fiquei. É um pouco similar sobre a história com o Caetano e Ivi Bruxel, né? Pode falar sobre a história um pouco? Da canção do Ivi Bruxel? Sim. Da gravação. Sim, o chamado do Caetano. Porque na ideia, né, a gente já viu, já leu, a ideia do Ivi Bruxel era para fazer uma parceria com o Tim Maia. Isso. Né? E aí a ideia do Jorge era o Tim Maia. E o Tim Maia não apareceu. Não apareceu. Pelos motivos dele lá. Né? E aí essa fala eu já vi o Caetano falando, que aí ligado o Caetano, meio assim de última hora. E aí o Caetano só sabia que era a música Ivi Bruxel, não sabia a letra, mas
né, sabia a letra mais ou menos, que mandaram de última hora, e o Caetano falando, aí chega lá e falou, tá descrevendo uma mulher aqui, alguma coisa, e vamos lá. E ele foi muito assim, pelo convite do Jorge, né? Mas ele ficou feliz, ele não ficou chateado por ter sido de última hora, assim, enfim, tudo, mas ele foi, e o resultado foi genial também. Foi genial. A gravação ficou muito bacana. Eu, assim, costumo dizer, meu Luciano, era para ser o Caetano mesmo, ficou muito bom. Deu muito interessante. a cara. Deu a cara do É. trabalho da música, da onda, que é o Yves Bruxelles. Muito legal. Sim. Então, querido Jocínio, pode falar sobre nossa encontrar? Sim, claro. Eu conheci a Adriana através de um grande amigo, não, que ele já era crooner de baile, ele já cantava as músicas também do Jorge Benjor, numa banda chamada Black Samba Show. Era uma banda nos anos 80, o Black Samba Show, uma banda que tinha um compacto gravado ainda. O compacto tinha duas faixas, né? Uma de um lado e uma do outro. E aí ele falou, rapaz, eu tenho uma amiga americana que está chegando, ela é muito fã do Jorge Benjor, e eu sei que você trabalhou com ele um tempo, ela vai adorar que você conte algumas histórias, alguns fatos que aconteceu com você na época que você trabalhou com o Jorge e tal. Eu falei, sim, vai ser um prazer. E a gente marcou na terra do samba, no Rio de Janeiro, que é Madureira, no Parque de Madureira. E aí eu conheci essa grande jornalista, uma grande amiga hoje. E a gente está aqui para falar. Esse foi o meu contato com ela e a gente com certeza a gente vai estar junto por muito tempo. E o meu contato, só acho que é importante falar, o meu contato com o Jucinho, não sei se você vai lembrar, Jucinho, foi em 92, lá na Serraria Souza Pinto, no show do Jorge, né, obviamente, e com a banda do Zé Pretinho, eu entrei em contato, aí consegui a cortesia, enfim, para comparecer no show, fotografei, foi no show, a festa chama Festa do Doca. Essa festa era uma festa que sempre tinha em Belo Horizonte. O Doca era um empresário que organizava a festa e nesse dia convidou, né, já antecipadamente convidou o Jorge, então é a festa do Doca. E aí que eu te conheci lá. E aí eu fui para curtir o show, fiz as fotos, conheci também ali o Malaguti, que a gente... Malaguti. Viramos grandes amigos também. O Malaguti tocou com o Tim Maia também, na Vitória Reis. Aí eu conheci o Gilcinho, o Jean eu já conhecia, enfim, o Gilcinho eu conheci ali, e o Malaguti também. Aí depois, eu e o Malaguti, a gente encontramos outras vezes, em outras ocasiões e outras oportunidades. E foi isso. Caramba, deixaram o teu entrar, você era criança. Caramba, é tanta gente que a gente conhece botou um cenário também, assim, bem... umas aspas bem rapidinho aqui. Já eu com o show do Jorge na Suíça, e a gente ia tocar no Teatro Stravinsky, lá na Suíça, que é onde ocorre o Festival de Jazz. Aí eu, no hotel, eu falei, poxa, eu vou tomar um banho de sauna. Aí tinha um furou, aí tô eu lá e o Eduardo Relbani, batera, a gente tocando, tomando banho. Aí daqui a pouco veio uma negona, cara, com o cabelo pintado igual o teu assim. Aí a negona entrou e tal, no furão. Aí eu estaria, daqui a pouco ela assim, perguntando, music, perguntando se a gente era músico em inglês, tô conterrâneo. Aí eu cheguei e falei assim, Eduardo, não sei falar inglês, cara, eu não tô... Aí Eduardo, ela tá perguntando se a gente é música From Music Brasil, Jorge Benjor. Ok. Aí ela falou que assistiu o show na noite anterior, que o show foi maravilhoso. Aí ela perguntou qual instrumento que eu tocava, ela trompete, aí tá legal. Aí ela ficou um pouco ali, eu sem graça, assim e tal. Aí eu falei, poxa, aí ela pegou, bye, fui embora. Aí eu falei, tá bom. Passou uns meses depois, aí eu tô assistindo a TV, aí eu tô vendo aquela, peraí, com a Shakira. Então,
O Gilcinho quase morreu, mas você esteja bem agora. Tô ótimo. Tá tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Então, agora, precisamos falar sobre como Jorge influenciou nossas vidas. Então, para mim, uma história difícil. Meu português é melhor quando não tenho câmeras em frente. Então, minha história sobre o Jorge. Muitos anos atrás, eu descobri a música da Nara Leão. Meu ex-namorado gostou da música mundial, entendeu? Então, uma noite, ele tocou a música dela, conversamos e eu falei, quem é ela? Ela tem uma voz como um anjo, ela é ótima. Ele me disse, é Nara Leão. Então, muitos anos depois, e ainda eu escutei a música dela, porque ela tem uma voz como um anjo. Então, um dia, eu tomei um banho e eu estava escutando uma estação do YouTube da Nara e a Bossa Nova. E a canção, mais que nada, começou a tocar. Eu parei meu banho e eu peguei meu telefone para ver quem é esse homem e o nome da música. E eu achei, ele tem um ritmo bom, ele tem bons instrumentos, correto? Uhum. Obrigada. E eu gosto a voz dele. E eu vi a foto dele e eu achei, ela é bonita também. Então, eu continuei para escutar mais músicas dele. E muito rápido, ele tornou, é correto? Tornou? Uhum. Ele tornou meu cantor favorito do mundo. Não poderia entender as letras dele porque não falo português naquela época, mas não foi importava de mim. Eu gostei da música, eu gostei da energia, eu gostei a voz dele, então as coisas foram mais importantes de mim. Então, naquela época, eu aprendi o espanhol. Então, para alguns meses, eu li as letras do Jorge Benjor com as traduções em espanhol e o português ao mesmo tempo. E depois de um pouco tempo, eu entender mais e mais. E então, uma noite, eu decidi, bom, eu falo espanhol. E agora, com a ajuda como o Jorge e a música dele e as traduções, eu entender um pouco português agora. Então, para aprender português, por que não? Então, eu encontrei minha professora de português, Valesca, e para minhas aulas eu escrevi, correto? Eu escrevi as letras do Jorge Ben e
eu li em voz alta por ela e escutando a música muitas vezes. E isso foi um jeito para me aprender muito mais, porque eu tenho uma grande conexão da música. Eu aprendo muito melhor com a música, entendeu? Então, minha professora me diz, você precisa descobrir um fã-clube do Jorge Ben no Facebook, porque você pode encontrar mais amigos e você pode aprender mais português. Então, eu descobri o fã-clube Ohana Benjó 23 e meu querido irmão aqui me mandou? Ele me mandou. Ele me mandou uma mensagem para mim. Bem-vinda, irmã americana. E eu encontrei outros amigos. Por exemplo, Dom, Dennis, Deborah. E eles me deu amizade e amor de uma época muito triste e difícil na minha vida, mas com o poder da amizade eu senti melhor, entendeu? Então eu decidi para mudar aqui do Brasil e aprender português fluentemente para uma gringa, valeu? Então, quando eu cheguei ao Brasil, eu falei com o Luciano sobre encontrarmos e sobre uma entrevista somente para divertido, somente. Mas nossa entrevista foi um sucesso. Tomou outra proporção, né? Claro. E por causa da minha entrevista com o Luciano, você assistiu e você gosta muito. Sim. Então, você me perguntou, por favor, Adriana, você pode fazer uma entrevista de mim e minha banda? Foi sensacional. Você explica-me, eu acho que 3 vezes sobre a nossa entrevista e não entendi. E finalmente o Juscelino me disse, olha menina, você pode fazer uma entrevista sobre eu e minha banda. Sim. Eu digo, sim, posso. 3 vezes. Sim. Obrigada. Porque a banda Swing Suburbano, ela tem a essência do Jorge Benjó, porque a gente toca as músicas do Jorge Benjó no show. E a galera curte muito. Então eu queria, naquela ocasião, com você, mostrar para os seus amigos, para o seu público, que existe uma banda que é uma banda que está ali, como eu posso dizer assim, levando o legado do Jorge Benjó nos shows, mostrando, celebrando, mostrando para os mais jovens, né? Olha, é um exemplo, meus próprios filhos falam, caramba, essa música é do Jorge Benjó, não conhecia. E aí isso tá dando uma sobrevida na banda, até porque tem uma música que eu fiz, que fala do Jorge Benjó, que o nosso querido saudoso Gerson King Kong gravou, que é uma música que fala o Tim Maia, Jorge Benjó, dançaram ao som do funk James Brown, que legal! E é uma música, é um hit do swing suburbano, chama-se Samba Bem, que a galera curte. E aí, vai tocar hoje aquela música do Tim Maia, aquela que você fala do Tim Maia, do Jorge Benjó, e fala do Gilberto Gil.
Sim? Sim, a música fala do Gilberto Gil, tem lá, fala do Chacrinha, que foi um cara que divulgou muito esses grandes artistas, na época do discoteca do Chacrinha, né? Claro. E então, quer dizer, a minha composição já fala deles porque é a nossa vibe. Eles são os nossos mentores, vamos dizer assim. Entendeu? Então, é por esse motivo que eu te pedi para a gente fazer uma entrevista, que eu queria muito divulgar Sim. o nosso trabalho. E foi um dos melhores shows da minha vida. Seu show. Ah, obrigado. Nada. Foi divertido. Obrigado. Foi divertido. Então, enfim, quando terminamos nossa entrevista, andamos juntos em Madureira. Sim. E você me perguntou, você é jornalista, né? Eu falei, eu acho que, talvez, mas era um momento tão importante na minha vida e para a minha carreira, porque não tive essa ideia no passado, mas quando um profissional como ele me perguntou, você é jornalista, né? Foi um momento tão especial na minha vida. Me senti, não sei como se diz em português, me senti mais importante, entendeu? Naquela hora? Sim, eu senti mais profissional, mas eu quero dizer oh my God, ai meu céu, pode falar. Eu fiz a pergunta porque eu achei ela muitíssimo profissional e muito talentosa nas perguntas que fez, na descontração que deixou a gente muito... E também achei muito interessante o teu português. Foi muito ótimo. Eu tentando achar palavras, caramba, eu vou ter que conversar com ela. E aí, como que eu vou falar? E o nosso querido Dom falou, pode ficar tranquilo, que ela já é uma carioca. Oh, você, fofinho! Obrigada! E a gente caminhando, já saindo do parque, aí eu falei assim, caramba, ela é tão novinha, mas eu falando comigo, né? Poxa, ela é tão novinha já, caramba. Aí alguma coisa deu em mim, você é jornalista, né? Porque eu fiquei até um pouco com dúvida, talvez, do grau de profissionalismo dela. Achei muito interessante. A primeira vez já fui. Amei a entrevista que ela fez contigo, foi muito... E só completando, com licença, talvez para as pessoas entenderem, né? Você está explicando, só complementando. Porque, na verdade, Edwin, o Gilcinho, ele já te vê, como eu já vi lá, como uma jornalista, entendeu? Às vezes, até aquele momento, você mesmo não se via como um jornalista, mas você é uma jornalista. Então, o olhar do Gilcinho para você e o meu para com você lá atrás, já é como uma jornalista.